Por que o Endrick não tá entrando em campo? Será que o Abel não gosta da base? Será que o Abel tá com o Endrick com problema físico? Será que o Abel quer segurar o ego do Endrick? Será que o Abel não quer ganhar jogo? Calma, vou trazer para você uma resposta em cima de uma teoria com algumas informações e com uma observação que eu fiz em cima dessa pergunta. Vou trazer a resposta para você agora. Bora falar de futebol, bora pro assunto do vídeo. Por que o Endrick não tá entrando? Muita gente começa a se perguntar e tudo mais. Bom, vamos lá. Pra gente entender o contexto de um treinador fazendo uma alteração, primeiro a gente precisa se fazer algumas perguntas e respondê-las. Vamos lá. São 3 centroavantes, esses 3 nomes que eu citei, Endrick, Flaco e Navarro? São. Isso significa que eles disputam a mesmíssima vaga? Não. E aí é o ponto. Por que não? Primeiro, cada um me entrega uma característica diferente. Esse é o primeiro ponto. Se eles me entregam características diferentes, por mais que eles estejam numa posição semelhante, eles não vão me entregar uma função na mesma condição, porque eles têm características diferentes. Vamos lá, para tentar explicar melhor. O adversário entra na equação e o jogo entra na equação. São 2 pontos muito importantes. Quando eu falo isso, eu estou falando o quê? Abel Ferreira costumeiramente diz nas entrevistas coletivas: vocês não olham para o adversário também joga, eu preciso pensar no adversário. E uma alteração, quando é feita, ela não leva em conta só o que o técnico quer, só o que ele quer para o time dele. Ele leva em conta também o que o adversário está querendo com o time dele. E aí a gente vai mergulhar nas características de cada um para tentar entender como funciona a cabeça do Abel e o que ele quer com as suas alterações. Para começar, Rafael Navarro, 1,83 m, alto, jogador que tem um biotipo largo, tem uma envergadura também muito grande. É um cara que tem um corpo forte e por isso tem como característica brigar pela bola. Não tem tanta característica de buscar velocidade, certo? E aí, ele é um cara que vai ser bom no momento em bola estourada para brigar no alto, briga e disputa individual pela bola, proteção da posse da bola. Esse cara vai ser útil. Endrick, 1,73 m. Em relação ao Navarro, tem menor envergadura, tem menor estatura, tem 16 anos e vai brigar com jogadores com corpo já formado, mais fortes inclusive. E é um jogador que já se mostrou, embora seja completo, um cara que gosta muito mais da bola em velocidade, do passe para disparar, da verticalidade, da resolução rápida da jogada. São características distintas. E aí a gente tem que olhar para o jogo, e eu vou tentar explicar para você justamente esse detalhe. Quando eu olho para o adversário e para o jogo, eu preciso olhar para o que o meu time está necessitando, e não necessariamente para o que eu quero que aconteça. Então vamos lá. O Palmeiras, nos últimos 2 confrontos, viu em um dado momento a equipe não conseguir mais segurar a bola na frente. Viu em algumas circunstâncias o time buscar passes longos e já não conseguir jogar dessa maneira. Viu um adversário se colocando no campo de ataque, ou seja, jogando no campo de defesa do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguindo colocar esse adversário para trás, não conseguindo jogar esse rival para o seu campo, não conseguindo fazer com que o campo não esteja aparecendo penso. O Palmeiras desse lado, o rival desse, e a bola parece que está o tempo todo aqui. O Palmeiras passa a bola para cá, ela rapidamente volta para cá e o adversário nem mesmo retorna. Parece que o campo está assim, não está assim. Então, a gente tem que entender o contexto. Muito provavelmente, e eu vou entrar no Flaco depois, Abel Ferreira enxergou que, diante do Corinthians e diante do Barcelona, o time dele precisava tirar o time adversário do seu campo de defesa. Se ele coloca um jogador de velocidade que tem por hábito resolver a jogada
no contra-ataque, na transição, em 7, 8 segundos, o campo vai continuar assim. Pode ser que ele mate o jogo numa bola lançada? Pode. Mas também pode ser que ele não mate o jogo. E ele não vai virar o contexto do jogo. Porque o contexto vai seguir um jogo que a bola está no campo de defesa do Palmeiras. O time adversário está mais presente no campo de defesa do Palmeiras. E a bola não está ficando no campo de ataque. Então, se você coloca o Endrick, você vai colocar um jogador que tem por característica não prender a bola no campo de ataque. Não duelar e segurar a posse e tentar fazer com que o adversário precise correr para trás com o seu time correndo para frente para ocupar o campo adversário e tentar reequilibrar o campo, digamos assim. O Endrick é o da velocidade. E a sensação que eu tenho, e aí é opção do técnico. Não existe certo e errado, existe o que o técnico enxerga que para aquele momento vai ser o melhor para a equipe dele. A minha sensação é que o Abel queria um cara que prendesse a bola no campo de ataque mais, para trazer o seu time para o campo de ataque e obrigar o adversário a sair do campo de ataque dele e atuar no campo de defesa. E reequilibrar o jogo, tirar a pressão. Essa é a sensação que eu tenho. E o Endrick não tem essa característica de segurar a bola no campo de ataque. Ele vai partir para uma resolução 7, 8 segundos. Quem chegar, vai chegar junto ali. São 3 atletas e a equipe adversária vai correr para trás, mas não vai correr como um todo. A bola vai voltar a ficar com o adversário se a bola não entrar, se não for gol. E, novamente, vai acontecer o contexto do time adversário se colocar no campo de ataque. Enquanto girar a bola no campo ofensivo do adversário, trabalhar com mais calma, tentar segurar, exige um centroavante que prenda um pouco mais a bola por lá. E a intenção, me parece, do Abel era essa: segurar mais a bola no campo de ataque. E por isso o Endrick, na concepção dele, não cumpriria esta função. Lembra do que eu falei? Disputam a mesma posição, estão na mesma posição, são centroavantes, mas não fazem a mesma função e, portanto, não disputam a mesma vaga. O que aquele jogo diante do Barcelona e diante do Corinthians, o que aqueles jogos estavam pedindo, segundo a visão do Abel Ferreira, era um cara que segurasse mais a bola no campo de ataque e tirasse o time adversário do campo de defesa do Palmeiras. E não um jogador velocista. E não um jogador que buscasse o espaço e a bola ficasse pouco tempo no campo de ataque do Palmeiras. Poderia sair gol, mas também pode sair gol com o time inteiro do Palmeiras no campo de ataque, tendo um centroavante que prendeu a bola e trouxe mais gente para jogar. Não estou falando que existe certo e errado, repito. Estou falando que a gente precisa analisar os contextos. Os atacantes entregam características diferentes. Como o Abel está enxergando o jogo, como a comissão técnica está enxergando o jogo. E aí você vai entender que peça foi utilizada para qual momento. E para mim isso ficou muito claro. Mas e o Flaco, Fragoso? Vamos falar do Flaco. O Flaco é um jogador de 1,90 m, bem mais alto que o Endrick, mais alto que o Navarro. E é um jogador de um biotipo mais fino. Não à toa, Flaco é magro. Então ele não é esse cara que vai segurar a bola no campo de ataque. Ele é um cara que na disputa de bola ele não vai controlar tanto. E aí o Navarro ganha nesse sentido, na hora da característica. Mas o Flaco, ele está disputando a mesma vaga? Eu não falei que eles são centroavantes diferentes? São. Por quê? Porque o Flaco é um cara de um trato mais fino com a bola. Tendo isso em vista, como o Flaco jogava no Lanús? O Flaco atuava junto com o José Sandi, que era um centroavante que ficava à frente, que ficava na linha do impedimento, enquanto o Flaco era um segundo atacante que ocupava o espaço de centroavante junto com o Sandi quando a jogada vinha pelas laterais, justamente para ter um mano a mano com os zagueiros, superioridade numérica ou igualdade numérica dentro da área, fazendo o papel de centroavante. Mas na construção ele saía da área, e foi assim que ele jogou com o Endrick, por exemplo. Saindo da área, ocupando a intermediária. Então ele é um centroavante que entrega outra coisa, diferente do Navarro e diferente do Endrick. Era o que o Abel queria? Um centroavante que jogava um pouco mais fora da área para construir diante de uma defesa um pouco mais complicada e fechada? Não era o que o jogo pedia contra o Corinthians e não era o que o jogo pedia contra o Barcelona no momento das alterações. E por isso, na minha concepção, ele não entrou. Olhando para
um panorama geral agora do que cada um entrega e também colocando na equação o momento do jogo e o adversário e o que você quer fazer para melhorar a sensação do time no jogo, dá para entender a diferença entre os três, não dá? Agora, repito, não existe o certo e o errado. Não existe aquilo que é garantido. Não existe uma certeza de que colocar o Navarro era melhor que colocar o Endrick. Existe a leitura de jogo e a opção que foi feita. E, para mim, fica muito claro que essas três características são as que ditam quem tem a capacidade de fazer aquilo que o treinador quer de acordo com o que o jogo está pedindo. Por isso, o Endrick não tem entrado nessas ocasiões. O Abel não estava querendo velocidade nas costas do adversário. O Abel queria tirar o adversário do seu campo de defesa. Começar a ter mais posse de bola no campo de ataque. Deu para pegar? Se está certo ou errado, aí é outro papo e você pode comentar aqui embaixo. Mas as características das peças são essas, para você conseguir entender o que cada um entrega e como o Abel pensa o jogo. Tá bom? Claro que eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal do Fragoso, deixe o seu like que é fundamental, seja membro se você fizer essa sociedade comigo, eu vou ficar muito feliz e claro, bora falar de futebol.